A história está repleta de momentos que mudaram o mundo. Momentos como a proposta em 1953 de Watson e Crick do modelo da dupla hélice do DNA. Momentos como este mudaram o mundo. A queda do Muro de Berlim, que abriu o caminho para a reunificação alemã, formalmente celebrada em 3 de outubro de 1990. Momentos como este mudaram o mundo. Em 2014, teremos a oportunidade de mudar o paradigma do tratamento e da gestão da hepatite C, possibilitando uma nova era na vida de mais de 100 mil doentes infectados pelo VHC. Mas, para a Gilead Sciences e a sua HCV Task Force Team, esta viagem rumo a uma nova era já começou. Com uma equipa que conseguiu, em acumulação das suas funções do dia-a-dia, demonstrar que quando há talento, vontade, objetivos comuns e muita capacidade de sacrifício, tudo se consegue. O primeiro passo para o lançamento desta nova era em Portugal foi dado. O nosso launch plan foi considerado exemplar. Mas o nosso caminho continua cada vez mais desafiante. Estes últimos 9 meses de 2013 temos vindo a desenvolver um vasto trabalho de bastidores na preparação do lançamento do Sofosbuvir e na criação de uma nova estrutura na área da hepatite C. A 9 de setembro de 2013, um segundo passo foi dado. Frederico Silva foi oficialmente anunciado como Hepatitis Business Unit Director, sendo a primeira pessoa Gilead dedicada a 100% a esta nova área e continuando a trabalhar em conjunto com a HCV Task Force Team. No entanto, e para que todos possamos iniciar esta viagem de descoberta do mundo da hepatite C, folheando página a página o grande livro da hepatite C, é importante dar a conhecer a toda a estrutura Gilead o que é esta nova área de negócio e, nomeadamente, esta patologia, através das palavras sábias e expectantes de quem convive diariamente com os rostos deste vírus silencioso. Hepatite C é uma inflamação no fígado provocada por um vírus. As inflamações acabam em IT, portanto, como é uma inflamação no fígado, acaba em hepatite, e é provocado por um vírus que se transmite através do sangue ou, mais raramente, de relações sexuais. É um vírus que se aloja no fígado e que depois vai desenvolver, se ficar para sempre, um processo inflamatório no fígado que a pouco vai destruindo, vai evoluir para cirrose e depois mais tarde cancro do fígado. Tudo o que vai inflamar o nosso fígado é uma hepatite. A C é um vírus, não é? Que se transmite através de sangue contaminado com sangue não contaminado. Temos hepatologistas que afirmam que se transmite através de sexo. Não, é uma transmissão sanguínea durante o ato sexual. Tem que haver sangue nos dois sexos ao mesmo tempo, não é a mesma coisa. Infelizmente, temos muitas pessoas infectadas que desconhecem e é tão simples como isto. Mata, não sendo tratada, não sendo detectada, mas também temos muitas hipóteses de cura neste momento e temos várias pessoas curadas. Bom, hepatite C significa inflamação / infecção do fígado pelo vírus da hepatite C. É isto que se entende. É uma doença conhecida desde 1989, sendo que necessariamente já existiam casos do que se veio depois a saber que era hepatite C, mas na altura sem os meios de diagnóstico. Em 89 o vírus foi identificado e em todo o mundo e também em Portugal, entre 91 e 92, começou a poder ser rastreado ou ser identificado o anticorpo do vírus da hepatite C, como vos disse, em todo o lado e também em Portugal. A hepatite C é uma doença hepática, é uma doença viral que se centra essencialmente no fígado, mas que apesar de tudo tem manifestações além do fígado. Nós temos doentes que nos aparecem não por causa das alterações das provas hepáticas, mas nos aparecem por tendões articulares, por
porque têm manifestações cutâneas, porque têm doenças renais, todas elas decorrentes, de algum modo, da doença pelo vírus C. E, portanto, é uma doença com um espectro mais ou menos abrangente em termos de patologias, mas que se centra sobretudo no fígado. O doente com a hepatite C, há um estigma muito grande na hepatite C da associação à toxicodependência. Mas eu acho que temos que colocar as coisas de dois pontos de vista. Ou seja, se nós formos ver quem consumiu drogas, nem que tenha sido pelo menos uma vez na vida, por via injetável ou por via nasal, a cocaína, à volta de 70% a 80%, nos novos consumidores talvez menos, mas há uns anos atrás 70% a 80% tinham hepatite C. Portanto, foi quase uma epidemia quando houve aqueles grandes consumos de droga por via endovenosa, portanto, numa fase da sociedade portuguesa, ficaram quase todos contaminados. Agora menos, devido àquela política de partilha de seringas, que foi um trabalho extraordinário que se desenvolveu em Portugal. O risco de hepatite C diminuiu muito nos últimos anos. Mas, não querendo transformar a hepatite C numa doença dos toxicodependentes, que não é. Depois, se nós formos pegar, por exemplo, em 100 doentes da minha consulta, eu tenho realmente ali 30 ou 40 que foram toxicodependentes, mas depois tenho freiras, profissionais de saúde, diretores de empresa, delegados de informação médica, telefonistas, jogadores de futebol, artistas, quer dizer, tenho ministros que assumiram em público, portanto, toda a panóplia da população portuguesa, dos estratos sociais, seja rico, seja pobre, que podem ter tido hepatite C, ou porque fizeram uma transfusão de sangue, ou porque têm uma tatuagem, ou porque tiveram relações sexuais, às vezes ocasionais, e tiveram o azar de ter uma relação com uma pessoa com hepatite C. Portanto, toda a gente pode ter hepatite C. Não pensem que é uma doença, entre aspas, dos toxicodependentes, de quem teve um percurso complicado em determinada altura. Não, é uma doença que pode ocorrer em toda a gente. Nós alertamos. Nós temos uma população que nos preocupa muito, que é os combatentes do ultramar e os da Índia, que ainda temos homens da Índia vivos, terão hoje 80 anos e que muitos deles estão infectados. Mas ainda há muito homem infectado. Procuramos depois as mulheres que fizeram abortos, que ninguém pensa nelas, mas são muitas, que não temos ideia de quantas estarão infectadas. O nosso alerta é, vão ao médico de família, peçam um rastreio, porque nós não queremos saber quem fez abortos, não é? A pessoa é que tem que saber se fez ou não e procurar o médico. As mulheres que foram mães antes de 92, porque quase todas nós, quando somos mães, levamos o tal pontinho ou levamos uma transfusão de sangue e até 92 o material não era esterilizado, o sangue não era analisado, não custa nada rastrear. Temos depois quem tem tatuagens e piercings, principalmente os combatentes que foram feitas na guerra, no mato, com agulhas e tinta da China, em que as agulhas davam para todos, e a tinta da China também, não custa nada rastrear. E estes são os nossos grupos, aqueles que nos preocupam, no fundo é a sociedade. Dois perfis, um principal e um secundário. O principal será um indivíduo que tem 40, 50 anos, nesta altura, homem, sexo masculino, 40, 50 anos, que no início dos anos 80, até à década de 90, usou drogas de qualquer via, injetáveis ou não, e que tem, em regra, uma situação social presente, desconfortável, muitos destes no desemprego, muitos destes, até por isso, integralmente, socialmente mal integrados, com consumos de álcool acentuados e, portanto, muito em risco
e muito em risco, não só pela sua hepatite C, como toda a envolvência social, cultural e pelo consumo de álcool associado. O outro tipo é o indivíduo com mais idade, já nos seus 60, 70 anos. Aqui a relação homem-mulher é mais ou menos 50-50, não há predomínio para um lado ou para o outro, transfusionados, portanto, submetidos a transfusões nas décadas 60, 70 e até 80. Indivíduos com escalão etário mais velho, não com hábitos de álcool tão acentuados, também com doença severa, mas com doença importante também já, mas, de qualquer forma, já uma idade de 70, 80 anos, em que outras doenças os acompanham e que muitas vezes fazem retirar peso à hepatite C. Portanto, com a hepatite C pode ser qualquer um de nós. Ao contrário daquilo que a maior parte das pessoas que estigmatizam a doença em relação aos drogados ou em relação a algumas outras práticas menos ortodoxas socialmente, o doente com hepatite C atualmente não é um doente que nós possamos definir através de qualquer situação, mas qualquer um de nós poderá, em qualquer altura, ter tido contacto com o vírus C e ter sido infectado. Por isso não há um doente padrão atualmente. Ao contrário daquilo que imaginamos ou possamos ter Exato. Muitos dos doentes atualmente perdem a sua via de transmissão. Nós aqui há uns anos atrás, porque era pesquisado sistematicamente nos doentes que tinham consumos ou que tinham sido transfundidos antes de 1991 ou que tinham tido alguma outra situação, obviamente que eram esses que eram testados e eram esses que nos eram referenciados. Atualmente, os doentes que nos aparecem são pessoas perfeitamente sem qualquer ideia da sua via de transmissão e que por qualquer motivo, às vezes uma dádiva benévola de sangue, outras vezes porque foi dito que teriam que fazer um teste qualquer, nomeadamente, por exemplo, na altura da gravidez, ou coisa que o valha, e aparecem com um vírus C positivo ou com um marcador C positivo, ainda muitas das vezes indefinido, mas que depois, quando nós retrospectivamente tentamos avaliar qual foi a via de transmissão, porque é que aquele doente teve um contacto ou alguma coisa, muitas das vezes perde-se. Ou pelo menos não é expressa, às vezes também existe essa situação. Tem sido um processo de crescimento, de evolução científica brutal. Eu acho que é das áreas da medicina onde a inovação tecnológica, medicamentos, diagnósticos tem sido espantosa. Eu até acho que os investigadores que descobriram o vírus da hepatite C, que foi isso que depois tudo mudou o mundo, que deviam receber o Prémio Nobel. Porque realmente foram 5 páginas de uma revista, foram 2 artigos científicos publicados em 89. Foi quando da queda do Muro de Berlim, curiosamente. Em 89 mudaram o mundo da hepatite C. E a hepatite C é uma doença que se pensa que existam 200 milhões de pessoas em todo o mundo. Portanto, não é uma doença qualquer, não é uma doença rara. Em Portugal, talvez entre 100 mil a 150 mil, mas, portanto, é uma doença que envolve muita gente. E a descoberta relativamente a uma doença que envolve muita gente, que tem consequências graves, foi uma grande descoberta. Porque eles identificaram o vírus através dos chimpanzés, estudos em chimpanzés, e nessa altura conseguiram identificar um teste para fazer o diagnóstico de quem tinha hepatite C. Portanto, a partir dessa altura, começámos a identificar umas pessoas que nós chamávamos que tinham uma hepatite não A, não B, e sabíamos. Essas pessoas, por exemplo, algumas delas tinham feito transfusões, tinham ficado com os olhos amarelos, com icterícia, e evoluíram para cirrose ou cancro. Então, lembro perfeitamente. Era a chamada hepatite não A, não B. A partir de 89, essas pessoas já tinham uma marca, o teste positivo, e com outro grande avanço, que foi tornar as transfusões de sangue muito mais seguras. Portanto, começou-se a fazer o teste e descobriu-se que muitas pessoas que davam sangue, e muito bem, que transmitiram a hepatite C. E algumas das pessoas que adquiriram a hepatite C depois das transfusões, portanto, vieram a ter as complicações todas. Portanto, foi um benefício para a humanidade incomensurável, como eu diria. Doentes jovens, alguns deles toxicodependentes, mas a maioria
tinham adquirido a doença através das transfusões de sangue. Estamos a falar há 30 anos atrás, em 1989, há mais, fazendo contas. E, portanto, a hepatite pós-transfusional era a mais frequente em Portugal nessa altura. Já se falava na toxicodependência, mas não era de forma nenhuma a forma mais prevalente da hepatite C nessa altura. Era a pós-transfusional. Ora bem, e só para vocês terem uma ideia, nós na altura surgiu o interferão. Eu não sei se vocês têm a noção do que é interferão. O interferão é uma glicoproteína, que é uma proteína que existe no corpo humano. Eu costumo dizer aos doentes, nós damos interferão aos doentes, o início do tratamento era com interferão, porque as células deles não têm interferão, contrariamente aos outros que não ficam com a doença crónica. Portanto, isto é uma falha do organismo em que não tem interferão das células para se defender dos vírus. E, portanto, houve alguém que resolveu inventar interferão para dar aos doentes. E foi assim que surgiu a terapêutica antivírica inicial. Era o interferão 3 vezes por semana, era terrível. Os doentes faziam uma injeção 3 vezes por semana. Portanto, isto em 1989. Nós não conhecíamos bem os efeitos secundários, obrigávamos os doentes a ficar internados durante uma semana, 2 semanas, para ter uma ideia de como é que as coisas evoluíram. Os doentes eram internados para nós percebermos que efeitos secundários é que iam surgir, porque tínhamos receio de alguns efeitos secundários mais complicados, pronto, da própria terapêutica, visto que nós éramos naivos em relação, nós é que éramos naivos em relação ao tratamento destes doentes, não eram só eles, não é? Éramos todos naivos. Ora bem, isto continuou assim, é lógico que depois as coisas mudaram muito. A terapêutica com interferão continuou até 2000, que foi quando surgiu a ribavirina, penso que não estou enganada, e aí deu-se um salto. Nós tratávamos 13% dos doentes em termos de negativação do vírus numa fase inicial, só com esta terapêutica, com interferão, e em 2000, quando surgiu a ribavirina, nós conseguimos começar a tratar cerca de 45% dos doentes. Portanto, o primeiro salto da terapêutica antivírica foi o aparecimento da ribavirina. Para vocês terem uma ideia, estamos em 2000. Ora bem, o segundo salto surgiu com o interferão pegilado, com a pegilação do interferão. E aí voltámos a ter um salto, acima de tudo, qualitativo em relação à terapêutica, visto que os efeitos secundários passaram a ser mais aceitáveis, visto que antigamente, quando nós fazíamos as injeções 3 vezes por semana, nós fazíamos picos. A vida média era muito curta, eram de 7 horas, e portanto nós fazíamos picos de interferão, que depois desapareciam, depois outro pico, depois desaparecia, depois outro pico, depois desaparecia. A pegilação fez desaparecer estes picos, e a manutenção do interferão pegilado em circulação passou a ser de 160 horas. Reparem a diferença, de 7 horas de vida média passámos para 160. Portanto, daí o fazemos uma vez por semana a injeção do interferão pegilado. Isto fez com que também estes picos de subida e descida do fármaco, que fazia imensos efeitos secundários, se transformasse num platô e, portanto, mais aceitável. Os doentes passaram a aceitar melhor os efeitos secundários com a pegilação, com o interferão pegilado. E mantivemos esta terapêutica até os anos atuais. Pronto, interferão pegilado e ribavirina. Estão-se a completar exatamente 21 anos que a experiência foi aqui iniciada. E é, de facto, é como acompanhar um filho desde o seu nascimento. Não é? É uma forma fácil de nós percebermos o presente e anteciparmos o futuro, termos também vivido o passado e termos pensado no passado, conjecturado o futuro e depois termos verificado o que aconteceu. Ou seja, é muito bom. Que em Portugal fomos, não digo que não fomos precursores, mas fomos dos primeiros países também a fazer terapêutica. Não estávamos, nem estamos minimamente atrasados em relação aos outros países europeus. Acho que aquilo que acontece em todo o mundo, se calhar acontece aqui tão depressa como acontece nos outros sítios. Tal anos atrás, 90% dos doentes eu não conseguia curar. Passou um quarto de século. É o contrário, 90% consigo curar. Portanto, e sei neste momento os benefícios grandes da cura. Portanto, há uma mudança de paradigma, há uma nova era, claramente. Que a sociedade ainda não percebeu, a sociedade global, que mesmo os próprios médicos ainda não perceberam. Quem não é especialista, enfim, porque a evolução nos vários campos da medicina é muito grande e a pessoa não tem tempo de estar atualizado com tudo. Que os políticos não perceberam,
quem gera o nosso dinheiro também ainda não perceberam, portanto, mas é um mundo que está em cima de nós. É mais um desafio que daqui a 10 anos eu gostaria de poder responder e dizendo que daqui a 10 anos gostaria de responder assim. Andámos 20 anos a tratar de uma determinada maneira, tivemos muitos casos maus e há 10 anos atrás surgiram uns medicamentos muito bons e nós, com eficácias muito elevadas, e acabou-se a hepatite C. Porque nós, antigamente a hepatite C era uma doença crónica. A doença provocava uma doença hepática crónica. Nós hoje podemos acabar com isto, não é? Com os novos antivíricos e com aqueles que existem, nós temos uma probabilidade de curar a doença, porque a hepatite C cura-se, contrariamente à hepatite B, que não se cura. Hoje, claro que termos um medicamento sem interferon que nos vai dar 80% de hipótese de cura é ótimo, não é? Hoje tenho doentes que dizem, ok, falta muito para chegar à medicação, eu quero fazer. Vai ser a minha salvação. Se calhar fazem parte dos outros 20% que não têm hipótese, não é? Que são não respondedores. Mas o otimismo é meia cura. Ótimo em termos de terapêutica, de eficácia, de ser pagenotípico, não ter efeitos adversos, de encurtar terapêutica, provavelmente, de poder ser associado a moléculas mais baratas, também é uma coisa que é importante, porque muitos dos que estão em desenvolvimento têm que ser associados, entre eles com um preço muito elevado. Poder permitir alguns esquemas, se calhar, alternativos, porque se calhar para uns doentes será bom fazer um ano só faz ouvir com qualquer coisa, noutros fazer 3 meses com qualquer outra coisa. Enfim, eu acho que vai ser um fármaco que nos vai permitir não só tratar a hepatite, mas provavelmente conseguirmos adequar a terapêutica ao doente que temos à frente, que também é uma coisa importante. O sofosbuvir é um excelente fármaco. Portanto, é eficaz, tem poucas reações adversas, já há bastantes estudos sobre o fármaco, há artigos nas grandes revistas internacionais, portanto é um excelente fármaco e com aqueles benefícios que eu falei há pouco atrás, de percentagens de cura, efeitos secundários. A Gilead tem um menino nos braços com um excelente potencial de crescimento e que se calhar vai fazer furor. A Gilead, como toda a indústria farmacêutica, mas conheço bastante a Gilead, são excelentes profissionais. A indústria farmacêutica são das empresas no mundo mais eficientes em termos de objetivos e resultados e maneira como trabalham tanto o seu produto. Portanto, tenho a certeza que vão trabalhar muito bem, que vão alocar excelentes profissionais para trabalhar o fármaco, seja em marketing, seja chegar aos médicos, a nível político, portanto vão trabalhar de certeza muito bem o fármaco, que é um fármaco com muitas potencialidades e com grande benefício para as pessoas que o vão utilizar. E a grande vantagem do sofosbuvir, e aí não tem competidor, pelo menos anunciado para tão breve, é o seu uso, a possibilidade do seu uso sem interferão, nos genótipos, e nos genótipos 2, 3 e 4. Ou seja, esta característica de ser um fármaco pangenotípico, além de também um elevado perfil de resistência, mas sobretudo dar para todos os genótipos, ele faz sentir logo que temos ali uma porção de doentes, eu diria 30% a 40% dos doentes, agora infectados, que têm acesso a um medicamento que é exclusivo, que não tem competidor. Não tem competidor, ainda por cima, não tem competidor sem interferão. Portanto, os genótipos 2, 3 e 4, há já e muito sofosbuvir ali no móvel e acaba-se o problema. E que, enfim, vocês estão num laboratório que é a Gilead, que realmente comprou uma molécula que é fabulosa e que vai eu estou convencida que vai transformar a terapêutica da hepatite C. Vocês devem ser os primeiros a ter um fármaco cá fora, um DAA para ser utilizado com a ribavirina,
mais interferão ou não sei, não é? Os naivos têm outra hipótese, não é? Até porque os naivos, neste momento, têm a terapia convencional, não têm terapia tripla. Não é? E entre a convencional com interferon e a convencional sem interferon, é lógico que sem interferon vai ser o tal ouro sobre azul, como eles dizem. No outro dia tive aqui um doente que se falou na nova terapia e ele disse-me deixou de ser uma luz ao fundo do túnel para ser um lampião. E isto é uma frase de um doente que aguarda. Ele não aguarda porque ele é não respondedor à terapia convencional, não é? E é não indicado para a terapia tripla. Portanto, lá está, deixou de ser uma luz ao fundo do túnel para certos doentes ser um lampião. E acho que está tudo dito. Na voz destes testemunhos, procuramos ilustrar o início desta grande viagem de descoberta ao mundo da hepatite C, o nosso caminho, a nossa ambição e enorme motivação. Temos a responsabilidade acrescida de fazer acontecer mais um momento, que não é só mais um momento. É um momento que mudará o curso da hepatite C e a vida de mais de 100 mil pessoas infectadas com o VIH-C, pois há momentos que podem mudar tudo. E nós estamos a trabalhar para fazer mais um deles acontecer. Não é só mais um momento, é um momento. Fazê-lo acontecer está nas tuas mãos. Depende desta equipa. Apesar dos brasileiros considerarem Santos Dumont como o responsável pelo primeiro voo num avião, na maior parte do mundo o crédito à invenção do avião é dado aos irmãos Wright em 17 de dezembro de 1903. Momentos como estes mudaram o mundo. E um outro momento está prestes a chegar. Estás pronto para o início de uma nova era?